Técnicas de fabricação: pintura eletrostática e banhos químicos. Pintura eletrostática. Descrição: também conhecido como revestimento a pó, nesse processo os itens a serem revestidos são percorridos por uma carga elétrica oposta à carga aplicada no bico da pistola de pintura que contém o pó. Sendo assim, ocorre a fixação da pintura pela atração das cargas opostas. Depois, o item é exposto a uma alta temperatura em uma estufa para garantir a uniformidade. Para que a pintura fique sempre uniforme, é necessário que o bico da pistola eletrostática esteja sempre em posição vertical e controlar a distância de 2,5 cm a 15 cm da superfície. E a aplicação ocorre em cabines equipadas com sistemas de filtração e aspiração. A principal vantagem dessa técnica é ser totalmente ecológica, por não ter solvente, e de fácil aplicação, com bom resultado de aderência nos materiais, sendo um processo mais resistente. Utilidade: por sua alta resistência, esse processo é utilizado em pinturas de peças automotivas, acabamentos para móveis e eletrodomésticos, e também em materiais de construção, possibilitando grande variação em cores e texturas de acabamento. Para sua aplicação, é preciso que o material esteja carregado eletricamente, sendo mais comum sua utilização em objetos metálicos. É um método de pintura recomendado para o revestimento de mobiliários urbanos por sua resistência a todo tipo de intempéries. Especificações e custo. O processo depende de um local adequado com sistema de exaustão eficiente por emitir vapores altamente tóxicos. Para executar a pintura eletrostática é necessário equipamentos e mão de obra especializada, além de alto rigor de manutenção do local onde ocorre o processo, para a limpeza dos materiais e a prevenção de acidentes com choques. Os objetos também precisam ter as dimensões que caibam dentro da estufa. Potencialidades e limitações. Como potencialidades, temos alta durabilidade e grande resistência a altas temperaturas e corrosão. Também uma alta produtividade, sendo possível reutilizar a tinta em pó excessiva. Emite nenhum ou quase nenhum composto orgânico volátil e a tinta é bem diluída, deixando uma camada uniforme, com bom acabamento, além de alcançar áreas de difícil acesso. A técnica permite também diversos acabamentos, como efeito de tintura lisa, verniz, texturizada, entre outras. As limitações encontramos degradação quando há exposição aos raios UV entre 5 e 10 anos, necessidade de um sistema de exaustão eficiente por emitir vapores altamente tóxicos, a aplicação da tinta necessita de mão de obra e equipamentos especializados, não é possível realizar retoques na pintura e as cores brilhantes não apresentam o acabamento perfeito da superfície, sendo necessário optar por cores foscas. Banhos químicos: galvanização, cromeação, anodização. Descrição: galvanização: processo em que a superfície é revestida por zinco para evitar a corrosão e aumentar sua resistência. A galvanização evita que o processo de oxidação ocorra. Assim, o aço, ferro ou outros materiais revestidos em zinco aguentam mais facilmente as adversidades climáticas e as ações do tempo. Cromeação: processo onde uma peça é imersa em uma solução aquosa em íons cromo. No processo, esses íons têm sua concentração e temperatura minuciosamente controlada. O banho pode ser realizado em uma grande quantidade de peças, melhorando assim suas características e propriedades. Também pode ser chamado de cromação, cromagem ou banho de cromo. Anodização: processo eletroquímico que tem como objetivo a formação de uma camada de óxido na superfície do metal. É possível adicionar pigmentos ao procedimento, atingindo diferentes tonalidades. Utilidade: galvanização. A galvanização é uma das maneiras de prolongar a vida útil do ferro e do aço, por apresentar uma maior resistência contra danos climáticos e mecânicos durante as etapas de manuseio, transporte, instalação e estocagem. A técnica é muito utilizada em diferentes segmentos, incluindo a construção civil, como em portões, portas, janelas, entre outros. Cromeação: a cromagem de peças serve para restaurar e proteger peças metálicas com ligas ferrosas ou não. Esse tratamento pode ser realizado tanto por estética, para que as peças sejam usadas como decoração, ou por proteção contra a corrosão, dando mais durabilidade e resistência para os materiais. A técnica na arquitetura é usada na produção de objetos de decoração, como em cadeiras e mesas. Anodização: a camada de óxido serve como um isolante elétrico.
e ainda pode ser utilizada para fins estéticos ao ser pigmentada com cores, estabilizando a superfície e impedindo que o material oxide ainda mais. Utilizado na produção de esquadrias e portões de alumínio. Especificações e custo. Galvanização. Com estruturas de aço mais resistentes e protegidas, haverá redução de gastos com manutenção. Isso porque os equipamentos galvanizados têm vida útil mais elevada e resistem melhor a desgaste. Sem dúvidas, é uma escolha bem mais econômica com melhor custo-benefício. Cromeação. Pode ser aplicada em uma grande quantidade de peças em formatos e materiais. A aplicação do banho de cromo protege a peça contra a corrosão e aumenta a dureza da sua superfície, fazendo com que a vida útil da peça revestida seja maior e oferece ao cliente um excelente custo-benefício, desde que seja escolhida uma empresa especializada. Anodização. O processo depende da corrente elétrica a qual passa a solução ácida liberando o hidrogênio e outras formas de óxido do cátodo, onde essa reação se forma em cima do metal, realizando uma selagem como finalização do projeto a fim de fechar os poros abertos pela pintura. Potencialidades e limitações. As potencialidades da galvanização são a alta durabilidade e resistência, maior sustentabilidade e uso eficiente dos recursos naturais, a rapidez no processo de galvanização e a versatilidade e eficiência para diversos setores. Suas limitações são o uso de materiais pesados, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os objetos devem ter dimensões que cabam dentro dos tanques para os banhos químicos e as técnicas a qual exige a mão de obra especializada. As potencialidades da cromeação são a alta durabilidade e resistência, a sua estética e as matérias-primas de excelente qualidade. Suas limitações são a mão de obra altamente especializada e qualificada e os maquinários de última geração e de alta tecnologia. As potencialidades da anodização são os finos revestimentos, quando comparados com pinturas e revestimentos feitos em pó, altamente durável, alta dureza e resistência à abrasão. O revestimento não descasca ou laça. É ecológico, pois o material pode ser facilmente reciclado, e o seu menor custo. Suas limitações são cuidado com as variáveis envolvidas no processo de produção, temperatura, concentração, tempo de imersão, área e formato da superfície, e entre outros. Os objetos devem ter dimensões que cabam dentro dos tanques para os banhos químicos, e os banhos só podem ser realizados em fábricas.